Olá, no programa de hoje, as eleições na capital e a agenda legislativa em Minas. As peças do xadrez sucessório de Belo Horizonte a partir das definições das convenções, os impactos de alianças formadas na esquerda e na direita, as narrativas e temas que devem dar o tom das campanhas e as perspectivas para os próximos passos da renegociação da dívida do Estado com a União e de pautas do governo Zema. Está conosco o jornalista e colunista político Orion Teixeira. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Orion. Sempre um prazer receber. Obrigado, Marco. Um prazer falar com você e com os seus teleouvintes. Orion, com o encerramento aí do período de convenções partidárias, 10 nomes foram oficializados para a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte deste ano. Nos últimos meses, alguns analistas tinham expectativa até para um enxugamento maior desse quadro, que de toda forma será reduzido em relação ao que foi na disputa de 2020. Lá foram 15 candidatos. Quais temas você acredita que devem ganhar destaque nesse cenário de Belo Horizonte em 2024? Marco, é bem verdade que é um número alto para uma disputa de uma prefeitura de Belo Horizonte, mas historicamente está dentro dessa média, né? Houve sim enxugamento, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? E embora chegamos ao número de 10 candidatos aí, candidatas, né? Os temas, Marco, eu acho que eles vão versar sobre os problemas locais. Eu acho que isso é que deve pautar, no meu pensamento, no meu modo de ver, pautar uma eleição municipal, os problemas locais. Então, quem tiver a competência, a inteligência, a capacidade de chamar para si, chamar para essa discussão, esse debate, vai sair, eu acho que em vantagem e conseguir convencer o eleitor, a eleitora de Belo Horizonte, que os temas que têm que ser debatidos, discutidos, trazidos à preocupação são a questão da mobilidade em Belo Horizonte, transporte, né? Nós temos o caso do metrô, aí, por exemplo, que é uma história, uma novela inacabada, né? Nós temos mais de 30 anos. Contratos polêmicos com empresas de ônibus, né? Também. Exatamente. O metrô, então, ele tem mais de 30 anos e tem 30 quilômetros apenas, não avança um metro sequer depois disso. Então, não temos a ilusão de que isso vai acontecer. Geralmente, o metrô reaparece na discussão eleitoral para tentar alguém captar alguma vantagem sobre isso, mas não vai andar um milímetro sequer. E agora está num caminho de privatização, está na concessão privada, que dificilmente também vamos conseguir ter avanço nisso aí. Você citou bem a questão da caixa preta dos ônibus de Belo Horizonte, é um tema recorrente, e sempre se fala nele quando se interessa aí, tirar proveito eleitoral. Esse próximo prefeito, inclusive, vai ser responsável por um novo contrato. A gente ouviu isso aqui em algumas das entrevistas que a gente fez com pré-candidatos, né? Então agora esse tema ganha ainda mais importância. Vamos ver se conseguem regular isso aí, trazer mais luz a essa discussão, né? Mas eu vejo temas recorrentes como a saúde, principalmente, que Belo Horizonte fica sobrecarregada pelo que vem do interior, as demandas do interior. No interior não existe ainda um investimento, que eu acho que deveria ser do próprio Estado, né, para manter ali o cidadão onde ele vive, com atendimento, assistência mínima na área da saúde. O que os prefeitos fazem, a boa parte deles, é colocar alguém dentro da ambulância e mandar para Belo Horizonte. Você vai ali na segunda-feira, terça-feira, você vê ali no entorno da área hospitalar, carros, ambulâncias de todas as regiões do estado, trazendo seus pacientes, o que sobrecarrega a demanda para Belo Horizonte em si, e é uma situação que precisa ser arbitrada não só pelo prefeito da capital, ou a prefeita que foi eleita, mas principalmente pelo governo do estado, que deveria, então, fazer uma mediação entre a Belo Horizonte e o interior do estado. Então, esses temas são recorrentes, eles vão estar na órbita aí, além do que também alguém deve querer colocar a questão da polarização política, né? Pois essa polarização nesse debate. Nacional, Lula versus Bolsonaro, que aparece aí calcificada em pesquisas. Você acredita que ela tem que peso efetivo em comparação com as questões locais? Ela não deveria ter peso algum, né? Mas se alguém colocar esse peso, outro corresponder e esse tema prevalecer, pode iludir o eleitor de que isso tem alguma importância, mas não tem importância alguma para Belo Horizonte. Tanto é que você percebe o seguinte, tínhamos 4 cabos eleitorais, padrinhos políticos fortes nessa eleição. O presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro, o ex-prefeito Alexandre Calil e o governador do estado, Romeu Zema, por razões óbvias. Ao final, o que nós estamos percebendo? Lula está distanciado, Bolsonaro mais distanciado ainda, e quem prevaleceu com algum tipo de influência mais direta é o ex-prefeito Alexandre Calil, que tem realmente uma penetração, uma boa participação na periferia, e o governador Romeu Zema pela condição do próprio cargo dele, né? Já vamos falar desses dois atores, que
acabaram fechando aí apoio a Mauro De maneira Tramonte, inédita, né? a Mauro Tramonte, né, que é líder nas pesquisas. Mas antes disso, falar um pouco da situação do atual prefeito, né, Fouad Noman, do PSD, que tentará a reeleição. Ele vai ter como vice o vereador Álvaro Damião, do União Brasil, e recebeu no início dessa semana, né, o apoio do PSDB, que retirou a pré-candidatura que estava colocada do deputado João Leite. Qual que é a importância para você desse apoio recebido dos tucanos, né, por Fouad, considerando até a pontuação que João Leite vinha ostentando aí em pesquisas, né? Não sei medir para você qual que é a influência que o PSDB possa ter numa eleição, porque o PSDB está praticamente ainda sem capacidade de influência política à medida que ele perdeu essa condição ao longo do tempo, das consecutivas derrotas e da pouca capilaridade dentro de Belo Horizonte. O PSDB não se renovou enquanto partido. João Leite, pessoalmente, ele tem um recall, ele tem ali uma liderança, uma presença, uma lembrança dos eleitores de Belo Horizonte, que o faz ser competitivo, mas não necessariamente em condições de disputar a eleição. O próprio PSDB reconheceu isso ao retirar a candidatura dele, que eu acho que nunca teve realmente colocada. Então, o deputado João Leite, ex-deputado João Leite, já foi várias vezes deputado, 3 vezes candidato a prefeito em Belo Horizonte, todas as 3 vezes foram mal sucedidas, ele não foi eleito, e agora também não é nem mais deputado estadual. Então, eu acho assim, a única leitura que eu faço disso é que, ao ingressar nas fileiras de Fouad Noman, que é um tucano de origem. Também, né? Foi ele secretário foi tucano, de governos do Aécio, do Anastasia. Então eu vejo com isso que ficou claro que o presidente Lula, o PT de Lula, que queria fazer essa aliança e não conseguiu, mais uma prova disso é que o PSDB ingressou nessas fileiras e não teremos Lula ao lado de Fouad neste momento. Lula está ali com seu candidato a prefeito, o deputado federal Rogério Correia. Exatamente. E ainda sobre Fouad, né, ele vai ter que conciliar a campanha com o tratamento, né, contra um linfoma que acometeu o prefeito. Nas pesquisas disponíveis até então, ele aparece ali na segunda colocação, mas em empate técnico com vários outros postulantes. Quais são, a seu ver, os principais desafios, né, que ele terá para superar o desconhecimento da população e conseguir colher os frutos de estar, nesse momento, sentado na cadeira de prefeito? Isso é tudo que ele podia ter de vantagem perante os outros, é de ter essa máquina municipal em seu comando, as diversas obras que estão sendo realizadas em Belo Horizonte, saber mostrar isso. Então falta muito um trabalho de comunicação, de associar a gestão dele, que é aprovada pelas pesquisas, ao nome dele, a pessoa dele, a candidatura de reeleição dele. Eu acho que nesse ponto, não só a questão da comunicação, mas o próprio Fouad sempre foi muito tímido nisso aí, de não se colocar, não se expor, como dando a ideia de que ele seria uma pessoa diferente, uma pessoa mais humilde, sei lá. Mas, enfim, ele perdeu a oportunidade de ser o prefeito de Belo Horizonte, nesse período todo aí, de se mostrar mais capacidade administrativa. O perfil pessoal, será? Eu acho que sim, tem a questão pessoal, e no início ele cometeu também, eu acho que um erro aí, que é de tentar se desvincular do estilo Calil, fazer aquele contraponto, que ele é diferente, que ele não é de ficar brigando, que ele não é de dar amor na mesa, mas que ele conversa e dialoga. Tudo bem, eu acho que não tem dúvida quanto aos perfis serem diferentes. Ao mesmo tempo, não havia necessidade dele se deslocar de Calil, à medida que depois, no final, agora há pouco, ele estava tentando fazer essa vinculação novamente, buscar esse apoio que ele acabou perdendo para o Mauro Tramonte, deputado estadual. Então, né, ele não conseguiu esse apoio do ex-prefeito Alexandre Calil, que você já colocou aqui, que na sua visão, né, Orion, é um dos principais cabos eleitorais em Belo Horizonte nesse momento. Calil acabou após meses aí de suspense, né, de conversas com diversos outros pré-candidatos anunciando esse apoio a Mauro Tramonte. Quais foram para você os fatores determinantes nessa escolha do Calil? Né, e que peso efetivo você acredita que ele possa ter no atual Senado? Acho que o peso dele vai ser parcialmente reduzido de alguma forma, porque ele tinha uma influência, e ainda tem, mas vai perder muito à medida que ele fez uma opção que não é aquela da coerência partidária, nem da coerência política, do grupo político que ele estava até então aliado, né, desde então a eleição. Estava no PSD, né? Estava no PSD, mas ele estava aliado ao presidente Lula na eleição, à sucessão presidencial, ganhou o apoio do PT, e, enfim, depois disso aí, ele não só rompeu, mas distanciou-se desse grupo político e fez uma opção mais à direita. Então,
vai haver aí um certo desgaste para ele em função dessa opção. Ele está mirando 2026? Com certeza, a única explicação plausível, aceitável, é que ele está pensando em 2026 e que avaliou que dentro do PSD, partido que ele ainda está deixando agora e vai se filiar aos republicanos, ele não teria o espaço necessário para viabilizar a sua tentativa de se eleger governador do estado. Ali temos algumas lideranças, até nacionais, como o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que tem interesse em disputar o governo de Minas em 2026. Agora, no Republicanos tem o senador Cleitinho também, né? Que vira e mexe é cotado aí como possível nome para o governo do estado. Sim, o próprio senador Cleitinho já reclamou da entrada do Calil, né? Dizendo que, afinal de contas, o Republicanos é um partido de esquerda agora, ou o Calil é que virou de direita? Ele quer essa explicação. Está insatisfeito, também está ainda tentando se adaptar à nova realidade, mas já demonstrou um incômodo com essa presença do Calil e provavelmente não fique ali no Republicano, pode mudar de partido ele, também. Inclusive, já declarou apoio aberto na capital a Bruno Engler, do PL, né, que é o deputado estadual pré-candidato do PL. E não há nenhuma garantia também que o Calil vai permanecer nesses Republicanos até lá. Né? É uma decisão episódica, no momento em que uma decisão tinha que ser tomada, porque tem uma eleição batendo nas portas, a eleição municipal. Não acredito que Calil vai ter facilidade de convivência com esse novo partido dele, dadas as origens, a matriz política, a matriz ideológica de cada um. Além de Calil, né, Tramonte recebeu ainda o apoio do Partido Novo, do governador Romeu Zema, tendo inclusive a ex-secretária de Planejamento, Luísa Barreto, como vice. Esse grupo era adversário de Calil nos últimos anos. Até, né? Pois é, e nós vimos aí, apesar dos apertos de mão, né, dados na convenção do fim de semana, que se sucederam notas de lado a lado com alfinetadas, enfim. Troca de farpas. Essas divisões, né, elas podem impactar a campanha? Mas antes disso, você pode perceber que o Partido Novo já está em avançada negociação com o Tramonte e Calil paralelamente, e que por conta da antecipação do anúncio de Calil, o Partido Novo adiou em uma semana a sua convenção até para digerir a novidade, a ver até onde que ela iria impactar esse futuro político deles. Ao final descobriram, ou então perceberam, ou tiveram a garantia de que não haveria mais confrontos entre eles. Já vimos que já acabou acontecendo, né? Então, assim, eu acho que novas trombadas irão acontecer por aí. Não acredito que vá atrapalhar a trajetória do Tramonte, não. Pode atrapalhar o empenho de um e de outro ali, mas caso eleito, por exemplo, a montagem da gestão Tramonte na prefeitura será nova oportunidade de confronto entre essas forças antagônicas aí, e o futuro também, com certeza, 2026, não estarão juntas. O apoio de Zema, né, na capital também era cobiçado, Orion, por outras forças de direita, né, como o grupo bolsonarista, que tem o candidato deputado estadual Bruno Engler, do PL, e até pelo senador Carlos Viana, do Podemos. Né? Nos bastidores, a imprensa tem noticiado que estão em curso conversas ainda aí para uma possível junção de forças entre Engler e Viana. Você acredita que até o dia 15, né, que é o prazo final aí para o registro das candidaturas, né, passadas as convenções, ainda podemos ter algum movimento surpreendente nesse cenário? Surpreendente eu não acredito não, mas que pode ter mudança, sim. Tá? Tanto é que o registro dia 15 é um calendário oficial do tribunal, é o momento em que você diz aquilo que foi aprovado na comissão está confirmado e vamos em frente. Ou não, trocamos de candidato. Até mesmo a troca de candidato pode ser feita até à véspera da eleição, por vários motivos, né? Renúncia, morte, sei lá o quê, mudanças políticas, enfim. Tudo pode acontecer. Mas eu não acredito mais em outras mudanças que tenham impacto de mexer com o quadro eleitoral já colocado hoje, não. Então você veja bem que nós falamos que o Partido Novo esperneou contra a entrada de Calil, outro que esperneou foi o partido, digamos, bolsonarista, né? Hoje representado pelo PL nessa disputa, reclamou da união de Zema com Calil como se essa aliança fosse para derrubar o candidato do PL, candidato deles, Bruno Engler, deputado estadual aqui da Assembleia, e que isso atrapalharia os projetos de Bolsonaro no futuro. No campo da esquerda, né, uma chapa unificada que foi cogitada aí por meses acabou não saindo do papel. O deputado federal Rogério Correia, né, vai ser o candidato do PT, terá a deputada Bela Gonçalves, estadual do PSOL, como vice, e a deputada federal Duda Salabert, do PDT, se lançou em chapa pura, né, se negou a compor essa aliança. As divisões complicam a possível chegada de algum representante
desse campo em um eventual segundo turno? Traz dificuldade, sim, com certeza, né? Assim como a direita também está dividida em três. Pois Então, é. Isso vai dificultar que um Também. deles esteja lá, né? Pode ser que o líder das pesquisas, que é o Mauro Tramonte, hoje, de acordo com o Instituto, vai estar lá. O Bruno Engel pode estar lá? Pode. Engler e Viana, por exemplo, podem disputar o eleitorado Sim, evangélico. Né? E como você disse, eles podem até se unir para tentar evitar essa derrota antecipada. Mas, enfim, a gente acredita que tudo pode contribuir ou afetar a chegada de alguém a um segundo turno. É lógico que a não unificação das esquerdas traz essa dificuldade, mas teremos outros elementos aí para poder confirmar isso ou não. Isso pode até mudar também até o dia 15, como você disse, né? Ou durante a caminhada aí. Mas eu acho que Duda tem um projeto, está no PDT, não conseguiu alianças, é uma chapa puro sangue, né? PDT com PDT, ela com o Fábio Furró, né? Que é o candidato a vice dela. Então, assim, ela vai ter que demonstrar que ela veio para ficar, que ela teria que ser um fenômeno eleitoral para conseguir chegar ao segundo turno. Eu acho que ela cumpre o papel dela, ela tem uma pauta... Francisco Furró, tá? Só corrigindo o nome do vice da Duda. Furró. Então, ela tem um projeto político que a eleição municipal é uma oportunidade de dar mais luz, dar mais projeção a esse debate que ela quer trazer para a sociedade. Debate ambiental, de representação também de minorias, de diversidade. Então, quer dizer, tudo é uma oportunidade. Se isso vai afetar o projeto maior da esquerda, da direita, é que nós temos que acompanhar para ver o desempenho de cada um. Mas é lógico que isso afeta, sim, essa divisão entre eles. Como é que você viu, né, as tentativas infrutíferas de união de Fuad à esquerda? Né, porque ficaram ali algumas sinalizações, uma expectativa em determinado momento por parte do prefeito de ser um candidato apoiado pelo presidente Lula, isso acabou também não se viabilizando, né? Essa influência maior veio de Brasília, né? O presidente Lula, seus aliados, acreditando que o Fuad teria melhores condições de representar esse campo num segundo turno, teria mais chance de chegar lá do que Rogério Corrêa, do que Duda Salabert. Lula tentou isso sem se expor, né? Mas a gente sabe que isso aconteceu nos bastidores, não foi possível porque a própria reação do PT, o PT quis um caminho próprio, uma candidatura própria, assim como o PDT, a Duda querem também uma candidatura própria. Então, assim, é um risco que digamos assim, o segmento municipal desses partidos resolveu assumir, né, com os riscos que Lula não queria ter, que é de não ter um representante, de não vencer aqui em Belo Horizonte, já que uma capital importante, ele elegeu Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, São Paulo, como centros importantes políticos para que possam dar para ele repercussão à reeleição dele em 2026. Outro nome, né, de destaque nessa cena municipal, para a gente fechar o xadrez aí com os principais nomes, foi o do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, né, que se lançou pelo MDB, com Paulo Brandt, do PSB, como vice. Gabriel vinha ostentando aí um desempenho tímido nas pesquisas até o momento. Ainda pode decolar em um cenário tão pulverizado? Se ele conseguir, seria um fenômeno eleitoral, que agora não tem base para isso. Até pouco tempo ele não tinha um partido. Então, Gabriel Azevedo, ele tem que reconhecer, nós temos que reconhecer que ele até aqui ele é um vitorioso, porque ele estava para ser cassado outro dia na Câmara Municipal. Correu risco, né, no início conseguiu de 2024. vencer essa briga contra muitos que estavam contra ele ali na Câmara Municipal, desde a Prefeitura de Belo Horizonte, como outros segmentos, até do governo do Estado, o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, por meio da sua família Aro, né, que eles chamam de vários vereadores do grupo dele, tentaram caçá-lo, não conseguiram. Então ele sobreviveu politicamente aí. Depois ele conseguiu ainda dar um salto importante quando ele se filiou ao MDB, que é um partido que tem muita capitalidade, muita influência no Estado, mas não em Belo Horizonte, que sequer tinha vereador, né? Então ele conseguiu um feito muito grande, um apoio depois do candidato a vice dele, Paulo Brandt, que foi vice-governador do Estado, já foi secretário de Cultura, enfim, uma pessoa foi candidata a prefeito também, ou tentou ser, né? Tentou. Né? Então, enfim, de qualquer forma, ele conseguiu uma boa aliança, uma boa repercussão, mas não sei se vai ter fôlego, capacidade de virar esse fenômeno eleitoral, na medida que ele não tem condições de crescer, digamos assim, pontualmente, né? Ele precisava de ter um salto para chegar lá no segundo turno. Vamos ter aí, né, praticamente 2 meses de campanha pela frente. O primeiro round já, ainda essa semana, um debate na Band, né? Na quinta-feira, né, temos lá o primeiro duelo entre os candidatos, né, que a Band tem essa tradição de abrir a campanha, o primeiro ato de campanha com os candidatos juntos, na quinta-feira, às 22h30. Então, todos os 7 candidatos, não os 10,
porque são os que têm representação na Câmara dos Deputados, de acordo com as regras do Tribunal Regional Eleitoral. Então, 7 candidatos estão confirmados, estarão presentes lá, mostrando quem é quem, com quem que eles estão, o que eles pensam sobre Belo Horizonte, e também a oportunidade aí de sair fora daquele chamado modo artificial, modo ensaiado do marketing político, mostrar quem que eles são ali, diante de perguntas mais calorosas, né? Mais quentes e uma crítica mais contundente. Perceber aí quais vão ser também, né, os alvos preferenciais de cada nome. Vai ser interessante observar. Orion, agora outro assunto, né, aproveitando sua presença aqui, você acompanha cotidianamente aí através de sua coluna, de seus trabalhos, né, na imprensa. O movimento da política mineira nesse momento é a renegociação da dívida de Minas com a União. O ministro do Supremo, Nunes Marques, estendeu o prazo de carência do pagamento de parcelas dessa dívida até 28 de agosto, que é a data onde será julgada ali o mérito, né, de uma liminar lá no Supremo, essa liminar que garante essa carência ao governo de Minas. Você acredita que é prazo suficiente aí para que o PROPAG, né, o projeto alternativo ao regime de recuperação fiscal que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, comece efetivamente a andar pelo Senado? O tempo do legislativo e da política costuma ser o tempo da vontade política também, né? Se eles estiverem realmente interessados, decididos, condições têm. Então, esse processo já dura mais de 6 meses, essa discussão e tal. Então, em termos de tramitação, o tempo é curto, mas, tendo vontade política do governo federal, do governo estadual, do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados, a coisa pode ser votada em um dia, como você sabe, né? Você vota projetos polêmicos aí em uma noite e o assunto é encerrado. Pacheco já tem sinalizado, inclusive, que o projeto vai direto ao plenário no Senado. Sem passar por comissões. Já é uma decisão política de interesse na sua aprovação. Agora, dia 28, então, de qualquer forma, é o dia aprazado pelo ministro Cássio Nunes, porque exatamente nesse dia os outros 10 ministros, além dele, né, ali no colegiado do STF, vão sentar e analisar essa liminar concedida por ele. Será que aí, foi acho uma que nesse forma momento de aí, dividir os ônus de decisão, ele ter deixado essa decisão para o plenário? Independentemente, não é uma decisão dele, a decisão monocrática dele cabe eliminar, mas a decisão ela tem que ser colegiada em função da magnitude do assunto, né, e também que envolve outros estados. E eu acho que nesse momento Minas vai ter que prestar contas, porque o que se vê até agora é puxão de orelha para cá, puxão de orelha para lá, o ministro está fazendo reclama, o próprio ministro já falou, Minas tem que fazer a sua parte. Qual que é a parte? Se Minas aderiu ao regime de recuperação fiscal e considera que se está nessa situação há mais de um ano, ele já deveria estar pagando parcelas da dívida e não poderia, como tem sido divulgado agora pela mídia aí, ele não poderia ter concedido um reajuste de 300% para si, para o governador e para seus secretários. Isso está fora, está irregular diante do ajuste, do arrocho fiscal. Então, a notícia desta terça na imprensa, né, de que o Ministério Público acionou o Tribunal de Contas da União para que Minas Gerais fique desabilitada ao RRF, né, enquanto não cortar jetons de secretários. É uma dificuldade a mais para o avanço dessa pauta? Não, com certeza. Se Minas está nesse ajuste fiscal, o próprio reajuste de 300% já representou aí algo fora da curva, né? Algo que foge ao bom senso, foge à compreensão de todos no momento de ajuste fiscal. O próprio servidor público teve um reajuste que estava abaixo da inflação, depois de muita pressão conseguiram dar 4,6% aí, retroativo a janeiro, é bem verdade. Mas ainda assim é muito distante daquela pretensão, da reivindicação feita tanto por servidores policiais, militares, por servidores civis. Então, realmente o governo, nesse ponto aí, ele não olhou para as regras do regime de recuperação fiscal. Outro aspecto interessante aí, que é bom observar, que essa reprovação tem sido feita por aquele Conselho de Supervisão Nacional do Regime de Recuperação Fiscal, que é integrado por 2 membros federais, um TCU, outro Ministério da Fazenda, e um de Minas Gerais. Ou seja, eles estão desautorizando, ou seja, Minas fica sem autonomia para tomar decisões diante do regime de recuperação fiscal. A adesão de Minas, né, ao regime de recuperação fiscal aqui na Assembleia, né, chegou a ser colocada em pauta na reta final do semestre legislativo, mas o governo Zema teve dificuldades, Orion, em conseguir quórum necessário para sua aprovação, sobretudo na parte ali relativa ao teto de gastos. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins, vem reiterando, né, em todos os seus posicionamentos públicos que essa adesão só seria votada pelo Legislativo Mineiro em último caso. É um entusiasta da proposta
apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco. Inclusive, essa proposta nasce, né, de uma provocação inicial da Assembleia. Um acordo político mais amplo, né, nesse momento, entre Pacheco, Lula e Zema, é o que seria necessário para dar uma solução realmente definitiva para a questão? É uma solução que a gente acredita que seja menos danosa para Minas Gerais, né? Sem dúvida alguma. O presidente da Assembleia aqui, ele, além do próprio pensamento, ele representa o pensamento da maioria. A maioria dos deputados rejeita, reprova essa adesão ao regime de arrecadação fiscal, porque todos conhecem o efeito danoso. O primeiro deles foi esse que nós vimos, de tirar a autonomia de um Estado para tomar as decisões sobre os gastos a serem feitos. E apenas posterga o problema, né? A dívida cresce depois de 9 anos. Além de sacrificar os próprios servidores, porque não pode ter reajuste durante o período, 9 anos, seja quantos anos forem, e também congela as carreiras. E, além disso, a dívida, como se viu, não teria um tratamento aí sobre revisão dos juros da correção monetária. Voltaria a pagar isso aí, terminaria a pagar isso em 210 bilhões de reais em 10 anos. Quer dizer, isso é impagável, como sempre foi essa dívida de Minas Gerais. Então, o governo Zema ainda tem pendentes aqui na Assembleia, para a gente terminar a nossa conversa, né, os projetos que elevam aí contribuições ao funcionalismo, né, tanto do Instituto Servidores, né, de Previdência dos Servidores, o IPSENG, quanto do Instituto dos Militares, o IPSM. A dificuldade de mobilização da base tende a se repetir nessas matérias? Já foi demonstrado que sim, né? No caso dos militares, como o assunto é mais espinhoso, é uma caixa de marimbondo, o governo já adiou, não sabe para quando, depois da eleição, para evitar maiores desgastes. No caso dos servidores civis, não conseguiram ainda votar, até em função disso mesmo, desse próprio desgaste na base, lá no interior, porque os servidores estão mobilizados contra a aprovação desse projeto. Já foi adiado consecutivamente e agora, com a eleição aí, acho que dificilmente eles irão votar. Tem município, Marco, que nem tem mais representação do IPSENG. Como é que aquele servidor que reside naquela cidade, naquele município, naquela região, vai usar o serviço que vai ser melhorado, talvez, aí, com o aumento das taxas de contribuição previdenciária, se não existe nem o serviço à porta de casa para ser usado ali? Então, a situação tem que ser revista de uma forma estrutural, não só aumentando a despesa para o servidor, que teve um reajuste de 4,62%, mas vai ter um aumento da contribuição previdenciária maior do que está ganhando, do que o aumento recebido. Muita coisa que a gente vai acompanhar aí ao longo desse semestre, né? O jogo eleitoral, as votações aqui na Assembleia também. Esperamos contar com a sua presença novamente em outras oportunidades. Muito obrigado, voltarei com prazer. Conversei com Orion Teixeira, jornalista e colunista político. Falamos sobre as articulações partidárias das eleições municipais em Belo Horizonte, os elementos na mesa da negociação da dívida do Estado com a União e a agenda legislativa do governo Zema. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.